Bom, teste som. Então, vamos a mais uma live da Bíblia Expositora, a Bíblia do Expositor, uma Bíblia explicativa, a Bíblia Sagrada com concordância temática, para aprendermos a Palavra de Deus, na sua inteireza, na sua clareza, a claridade espiritual. A Bíblia ela é espiritual, não é um livro temático, ou não é um livro didático. Aquele livro que você lê, esquece, e depois não tem mais serventia, você vai doá-lo para quem quiser, ou às vezes joga fora. A Bíblia não é um livro didático comum. Ela é a palavra de Deus. Ela é espiritual. Serve para lhe ensinar como andar nos caminhos do Senhor, como ser bom cidadão. Ela é ensino. É a doutrina de Deus. É a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, Senhor, e nos ensine a tua palavra. E nos ensine também a prática. Não, Deus, que eu queira desprezar os livros didáticos que nós aprendemos na escola para sermos bons cidadãos. Nada disso. Eu quero dizer que a Bíblia Sagrada é o livro dos livros e está acima de todos os livros comuns, porque ela é a tua palavra. Então o Espírito Santo se faz presente aqui nesta leitura e nos ensine, e que esta leitura bíblica venha alcançar várias pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse dia 13 de janeiro, vamos ler um capítulo 13. O capítulo 13, no dia 13 de janeiro, da Bíblia Expositora. Vamos passar aí vários dias, anos, lendo esta Bíblia, porque vamos aplicar apenas um capítulo por dia, para que você venha ler, ouvir, reler, colocar aí na sua casa, no seu rádio, salvar em pendrive, onde você for ouvir a palavra de Deus. Então aqui no capítulo 13, ele nos diz que é no ano de 1918 a.C. A volta para Canaã. Vai falar da volta de Abrão para Canaã. Então, vamos lá. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul. Se Abraão desceu ao Egito, em Gênesis capítulo 12, quando ele sai, a graça o leva a subir do Egito, conforme consta neste versículo. Deixou o sul para ir para o norte, voltando para Canaã. Ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Estas foram as bênçãos de Deus para Abraão, mas não foi uma compensação por seu lapso de fé. E fez as suas jornadas na parte do sul para Betel, até o lugar onde tinha estado antes a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Abraão voltou para o cume do monte, onde a sua tenda havia estado no início, e ali, sem dúvida, com lágrimas e vergonha, restaurou o seu chamado, oferecendo um sacrifício no nome do Senhor. Suas reincidências foram perdoadas, sua alma foi restaurada. Ele recomeça sua verdadeira vida como um peregrino e um adorador, com sua tenda e seu altar, os quais não tinham no Egito, até que o crente se volte para a cruz, do qual o altar é um tipo. A verdadeira restauração não pode ocorrer se não for na cruz de Cristo. Você pode fazer inúmeros cursos, inúmeras coisas para satisfazer a vontade de ministérios, mas não a de Deus. Se não for na cruz de Cristo, você não vai conseguir restaurar nada na sua vida espiritual. Nada. Você vai ficar da mesma forma que entrar e vai sair da mesma forma se você
não levantar um altar ao Senhor. E foi isso que Abraão fez. Até que o crente, ó, olha só a palavra aqui, ó, até que o crente se volte para a cruz do qual o altar é um tipo, a verdadeira restauração não pode ocorrer. Quando o primeiro passo é arrepender-se dos seus pecados e a vergonha que o pecado lhe colocou, aí sim, você vai alcançar a graça e a cruz de Cristo. Prosseguindo, Abrão e Ló. Também Ló, que andava com Abrão, tinha ovelhas e vacas e tendas. Quando eu leio Abrão, estou lendo o versículo. Quando eu leio Abraão, estou lendo a explicação temática e concordância desta Bíblia, que diz assim, a concordância. Ló não parece dar-se conta de que suas bênçãos eram estritamente devido a Abraão. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque era muita a sua fazenda, e não podiam morar em um mesmo lugar. As propriedades do mundo, geralmente, causam problemas, inclusive como aconteceu aqui. Houve lutas na igreja. De fato, a igreja daqueles dias consistia na família de Abraão e na de Ló. Pelo menos é isto que sabemos. E houve luta entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. A luta não produziu mais mundanismo em Ló, do que produziu fé em Abraão. Só evidenciou, no caso de cada um, o que realmente existia neles. O cananeu e o ferezeu observavam esta luta, como sempre o fazem, o que viram. Então, Abrão disse a Ló, ora, não haja agora contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. A inclinação para Sodoma está começando a exercer sua influência no coração de Ló. Esta inclinação exige os seus direitos, ou seja, poder escolher por si. E ao acaso mesmo, o que significa não confiar em Deus para fazer a escolha. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te separes de mim. Se fores à esquerda, eu irei para a direita. E se eu fores à direita, e se tu fores à direita, eu irei para a esquerda. Foi uma prova tanto para Abraão como para Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda ela bem regada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. A cobiça dos olhos. Então, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e se apartaram um do outro. Ló não parece dar-se conta, assim como não se dão conta a maioria, de que ele foi abençoado por Deus por causa de Abraão. Ele devia dizer a Abraão que tudo o que o patriarca desejasse seria o que ele desejava, mas, em lugar disso, Ló fez sua própria escolha. E como futuro demonstraria, escolheu muito imprudentemente quando se separou de Abraão. Separou-se da bênção. Aleluia. Não vou conjecturar com pessoas, mas vou falar da igreja, do Espírito Santo. Quando você anda com o Espírito Santo e quando você anda no Espírito, você é abençoado. Mas quando você se separa do Espírito Santo para fazer a vontade e a cobiça dos seus olhos, você perece. Foi o que aconteceu com Ló. Quando ele se separou de Abraão, um instrumento de bênção para a sua vida, ele começou a se denegrir e a perder a sua fé em Deus. Mas acrescentou a sua riqueza na cobiça dos seus olhos, numa cidade totalmente idólatra, e no fim, todos ali pereceram por causa do pecado. Continuando. Versículo 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi pondo as suas tendas até chegar a Sodoma. De forma lenta, mas segura,
A obstinação de Ló o leva para a destruição, justamente como a obstinação sempre faz. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandemente pecadores diante do Senhor. O Espírito Santo, por meio de Moisés, porquanto ele escreveu o texto, foi muito incisivo para caracterizar Sodoma e seus habitantes. O Espírito Santo, por meio de Moisés, porquanto ele escreveu o texto, foi muito incisivo para caracterizar Sodoma e seus habitantes, ou seja, os moradores de Sodoma eram maus diante de Deus. A aliança. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: assim que Ló saiu, Deus se aproxima de Abraão. Levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente. O Senhor diz a Abrão que as promessas foram dadas a ele, e não a Ló. Porque toda esta terra que vê, darei a ti e à tua descendência, para sempre. Os atuais palestinos deveriam ler atentamente esta declaração: e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Sarai era estéril, entretanto, Deus promete um número de filhos, além da compreensão. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Isto inclui não somente os judeus que servem ao Senhor, mas também todos os crentes gentios, que em todos os tempos tenham existido. Levanta-te, percorre esta terra, ao longo dela e na sua largura, porque a ti a darei. Este é o caminho de fé. E Abrão, pois, removendo as suas tendas, foi e habitou nos Cavalhais de Mane, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Não houve altar em Sodoma, cidade que Ló escolheu. Todos os que viajam nessa direção estão em busca de algo muito distinto disso. Nunca é a adoração a Deus, e sim o amor ao mundo que os leva lá. Abraão construiu um altar ao Senhor, o que significa que sua fé em Cristo se restabeleceu, e no que Cristo ia fazer para redimir a humanidade por meio da sua morte na cruz. Hebrom ficava a 35 quilômetros, 22 milhas ao sul de Jerusalém, a caminho de Berseba. Então aqui finalizamos esta leitura do dia 13 de janeiro, capítulo 13 desta Bíblia expositora. Se você quiser sempre pegar os capítulos desta Bíblia, ouvir atentamente a explicação dela, faça isso. Porque todas as suas dúvidas serão tiradas a respeito do povo de Deus, do povo daqueles que não creem em Deus. Porque daí saíram duas nações, Ismael e Isaque. O que se diz hoje concernente aos palestinos, aos árabes, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Para aprendermos em que é ou quem são hoje o povo escolhido de Deus, por meio da fé, espiritualmente falando. Porque o povo físico não tem mais, se perdeu. Mas a fé e a espiritualidade faz com que esse povo físico se reúne no mesmo lugar, que é a Igreja Santa do Senhor. O Espírito Santo mora dentro de nós. Onde tivermos, podemos invocar o nome do Senhor. Não precisa mais oferecer sacrifícios físicos, porque o véu do templo foi rasgado. A cruz de Cristo. Quando rasgou o véu do templo, todos nós temos livre acesso ao Pai sem um mediador sacerdócio.
O único e grande ou de sacerdote é Cristo. Que ele mesmo, além de sacerdote, se fez o sacrifício, se fez o cordeiro. E hoje ele é o grande sumo sacerdote. Pai da eternidade. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, esse dia 13 de janeiro. Fala a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. E converte esses corações ao Senhor de Jesus Cristo. E que assim prossigamos em Te conhecer. Aleluia. Amém.